É quando você vai ao banheiro para fazer xixi por mais de 6 vezes ao dia. Foi mais de 6 vezes ao dia, bexiga hiperativa. Tem tratamento, tá? Depois eu vou falar sobre isso. E as dores abdominais, a constipação é a síndrome do colo irritável, que o Dr. Vanderlei também falou. Não é todo mundo que tem a síndrome do colo irritável. Hoje já sabe-se que ele está totalmente ligado à fibra, mas em torno de 30% dos pacientes com fibra que desenvolvem essa síndrome. E a depressão e a ansiedade é uma coisa bem interessante. Não sei quem viu primeiro, se o ovo ou a galinha, né? Porque a depressão, quem tem depressão está mais sujeito a desenvolver a fibromialgia, e quem tem fibromialgia também está mais sujeito a desenvolver a depressão por conta de todos esses sintomas e de tudo que passa o paciente. A ansiedade também é um fator preponderante. Normalmente, quem é muito ansioso, muito nervoso, muito estressado, tem grandes chances de desenvolver a fibra. Então, por isso que ela é em torno de 30% a 50% dos pacientes que têm fibra sofrem de depressão ou de ansiedade. E aqui embaixo a intolerância ao glúten, que foi o que eu acabei de falar. Quais são as consequências para quem é portador de fibromialgia? O desânimo, por conta da incompreensão dos familiares e da sociedade em geral, daí a necessidade de haver mais palestras de conscientização para que a síndrome seja cada vez mais conhecida. Porque quando você fala ainda da fibromialgia, primeiro que você passa a ter que fazer uma longa entrevista, né? E ainda assim, dificilmente a pessoa acredita porque não é visível, né? Então a pessoa vai ficando cada vez mais desanimada e introspectiva. Ela cansa de falar a respeito. Ela não fala mais nada, prefere ficar com os sintomas delas guardadinhos lá, e isso acaba sempre piorando o quadro. Diminuição da capacidade laboral. O paciente... Existe um paciente com o mesmo nível de graduação, no mesmo setor de trabalho, com as mesmas tarefas a serem desempenhadas. É nítido como diminui a qualidade laboral daquele paciente que tem a fibromialgia. Não só pela falta de concentração, mas também pelo cansaço, pela fadiga. Ele vai ficando cada vez menos produtivo e acaba perdendo emprego, infelizmente, ou pede a conta por vergonha da sua situação. Aí vem o afastamento do convívio social. O paciente com fibromialgia deixa de sair. Depois eu vou falar aqui embaixo da hipervigilância. A hipervigilância ela é associada mais à depressão e à ansiedade. Mas é um distúrbio no qual você passa a ter medo de realizar coisas que você realizava antes da doença. Então você vai ao shopping. Não, eu não vou, porque se eu andar 10 minutos eu vou sentir tanta dor que depois eu não vou aguentar fazer mais nada. Ele deixa de ir ao shopping. E isso vai aumentando cada vez mais o nível de afastamento, até que ele passa a ser um doente que vai ficar só dentro de casa mesmo. Além da diminuição da capacidade laboral, tem a diminuição da capacidade da realização das atividades diárias. Essa é uma situação assim, que até é bom que tenha... Mas pelo que eu vi, tem uns maridos aqui que são ótimos, como o meu também, né, que são parceiros, entendem a doença. Infelizmente são poucos os que entendem, né? Mas hoje, você gosta de dançar, por exemplo. Dança, está feliz, não sente dor nenhuma. Vai lavar a louça. Não vem a dor? Quem que gosta de lavar a louça? E isso não é uma frescura, não é uma manha. Isso é característico da fibromialgia. O cérebro interpreta que quando você está fazendo alguma coisa que é gostosa, que é prazerosa, ele vai diminuir a sua intensidade de dor. E o contrário também acontece. Qualquer coisa que não seja prazerosa vai causar dor a esse paciente de fibromialgia. A partir daí surgem os conflitos familiares, que muitos pacientes sofrem bastante por conta da incompreensão de filhos, de maridos, de parentes, inclusive de amigos. Daí a introspecção aumenta cada vez mais e eles se afastam de vez mesmo do convívio social. O tratamento, como o Dr. Vanderlei já havia dito, é medicamentoso, inicia-se com medicamentos. Existe a terapia cognitivo-comportamental, que ainda não é muito conhecida, mas ela é dada por um psicólogo.
ela consiste em mudar os hábitos de vida do paciente. Faz-se um estudo de como é a rotina e ela te ensina a lidar com a doença e a conviver com ela de maneira melhor. É bastante interessante essa terapia. A fisioterapia, que eu vou falar mais à frente das áreas, e aqui eu coloquei em vermelho. Muita gente vai ficar brava porque fala que como vai fazer atividade física, né, tendo fibromialgia. Realmente é muito complicado. Porém, não há outro remédio melhor do que a atividade física, a gente acredita. O Dr. Vanderlei falou, 10 minutinhos de caminhada que seja, melhora um absurdo. Libera endorfina, libera os opioides. Opioides, esses medicamentos todos que o Dr. Vanderlei passou, são os opioides, são os analgésicos. E se você fizer atividade física, tem o mesmo efeito. Daí a necessidade. É muito difícil, tem que começar devagarinho, procurar o que gosta, é muito importante, porque não adianta eu falar, por isso que tratar a fibromialgia é difícil e tem que ser de maneira individualizada. Não adianta eu falar para a senhora fazer pilates se a senhora não gosta de pilates. Mas de repente é hidroterapia. Então é procurar a atividade física mais adequada, começar de maneira com intensidade baixa e evoluindo conforme ver que o corpo está respondendo bem e que não está te causando dor. Porque se está causando dor, para. O tratamento fisioterapêutico consiste na eletroterapia, acho que muitas aqui que já fizeram, sabe, choquinhos, porém, o choquinho sozinho não adianta. Então, quem pensa que vai no fisioterapeuta para lá, para ficar no choquinho, está tudo bem, volta para casa sem dor, não está funcionando de nada. Diminui a dor na hora, mas não resolve. O tratamento para fisioterapêutico para fibromialgia é individualizado. Então, você une a eletroterapia, o fortalecimento muscular, que tem que ser bem avaliado, porque cada um tem um limiar de dor e suporta determinada carga, o alongamento, a massagem clássica e a liberação miofascial, ela também tem que tomar muito cuidado. Não é todo paciente com fibromialgia que suporta a liberação miofascial, que é quando eles fazem uma pressão sobre a musculatura. Se tem um paciente que não suporta um simples toque, imagina uma pressão. Então, o fisioterapeuta tem que ter essa sensibilidade também. Por isso, cada um responde de uma maneira e tem que ter um tratamento diferente. A acupuntura, ela é motivo de muita discussão ainda. Não existem artigos científicos que comprovem a eficácia dela. Porém, existem milhões de relatos de pacientes que tiveram grande melhora, tanto só com a acupuntura como com a eletroacupuntura. A senhora fez? 6 vezes. Então, a senhora foi bom. Varia de indivíduo para indivíduo. Infelizmente, ainda não tem muitos artigos científicos que comprovem a eficácia, mas são através dos relatos que a gente tem visto que tem muita gente que tem tido bastante melhora. Fisioterapia uroginecológica. Lembra que eu falei lá atrás da bexiga hiperativa? A bexiga hiperativa, a incontinência urinária e o vaginismo são tratados com a fisioterapia uroginecológica. Bexiga hiperativa, mais de 6 vezes ao banheiro. Incontinência urinária tem vários tipos. Tem a de esforço, que é aquela quando você espirra ou quando tosse. Tem a de urgência, que é quando você chega no banheiro e dá uma escapadinha. E tem aquela qual você não tem controle nenhum. A fisioterapia uroginecológica resolve e cura, de fato, esses problemas uroginecológicos. Vaginismo é um assunto muito importante, que é pouco abordado e que muitas mulheres têm e não sabem que tem. Muitas mulheres sentem dor no ato da relação sexual. Isso, a vagina fecha. Algumas não conseguem nem mesmo fazer um exame ginecológico, Papa Nicolau. Não conseguem que o espéculo encoste no canal da vagina. Aí, esse caso tem que ser tratado com a fisioterapia uroginecológica e com o psicólogo. Muitas vezes até levar o marido para que ele compreenda, para que ele tenha paciência, para que eles possam voltar a namorar com calma. Porque se para a mulher é doloroso, fica difícil de ter uma relação, né? E aí tem a hidroterapia. Os princípios físicos
da água são bons para qualquer pessoa, trabalha corpo e mente. Para o fibromialgico, então, é excelente. Alguns pacientes que têm